Começa agora um novo programa entre dois países que têm muito em comum, mas com uma grande diversidade cultural. Eu sou Ana Margarida e falo diretamente da RTM Portugal. E eu sou o Daniel Palombo, do outro lado do mundo, quase do outro lado do oceano, a mais de 8.000 quilômetros. A Ana colocou no nosso roteiro aqui 7.944, como uma boa portuguesa estudiosa, no estúdio da Rádio Transmundial aqui. Então, te convido para estar com a gente nesse novo programa e fazer essa viagem que é sem escala. Vamos então falar do novo programa da RTM Portugal e da Rádio Transmundial, uma parceria entre as duas rádios. O nosso programa é para o nosso público jovem e vai abordar pontos e coisas dos dois países, tanto do Portugal e quanto o do Brasil, e tudo aquilo que a gente tem em comum. Tipo um intercâmbio. Só mais uma coisinha, o nosso programa também vai estar disponível em vídeo. Sim, é verdade, vocês vão poder ver as nossas carinhas bonitinhas. Então, além do tradicional podcast e da programação da RTM Portugal e da Transmundial, podes também acessar a nossa página do YouTube. E agora sim, já não falta mais nada, apenas conhecermos, né, Daniel? Exatamente. Eu não conheço a Ana presencialmente ainda, fisicamente, nem a Ana me conhece. Não conheço Portugal, a Ana não conhece o Brasil fisicamente, mas de coração e de intelecto conhece até mais do que eu. Impressionante. Você que nos ouve do Brasil vai ficar impressionado com o conhecimento da Ana, vai até achar que ela é do Brasil muitas vezes e que eu sou de Portugal. Mas vai ser muito bom estar com você, Ana. Vai ser muito bom também estar contigo, Daniel. Olha, e então vamos começar da melhor maneira. Fala-me sobre ti. Quem és tu? Que eu vou conviver nas próximas semanas. Boa, uma apresentação rápida. Eu sou Daniel Palombo, trabalho na Rádio Transmundial, sou cristão, filho de Deus, de formação sou teólogo e pedagogo. E você, Ana, quem é você? Bom, eu sou a nova junção, sou bem recente na rádio, na RTM Portugal. Sou cristã também, uma menina do Sul, bem comportada. Então, antes de começar o tema de hoje, nós fizemos uma promessa que foi começar a falar devagar. Pois eu sei que nós temos ouvintes tanto brasileiros quanto portugueses, mas também de outros países de língua portuguesa. Então, Daniel, se eu começar a falar muito rápido, por favor, podes me mandar parar, tá bem? Igualmente, se eu falar rápido ou usar expressões que sejam difíceis de Portugal entender, por favor, também peça para parar. E o nosso tema de hoje, o nosso programa, aquilo que é chamado de piloto, é comunicação, cultura e identidade. Ana, qual que você acha que é a principal coisa que liga os nossos dois países? Acredito que, sem dúvida, seja a língua, né? A língua portuguesa. Por mais que ela tenha a sua variedade de sons e fonemas, é a língua ainda que nos une, né? Sim, sim, sem dúvida. E para além disso, também a história, não é? Então a gente não pode desassociar essa questão. Mas eu não digo isto de uma forma assim pesada ou pejorativa, até porque cada país ele encontra muito a sua identidade, não é? E também, verdade seja dita, nós encontramos bastante beleza na diversidade. Então, tecnicamente, nós temos a mesma língua, mas não falamos bem a mesma língua. Sim. Na hora que eu fui ler, né, fui pensar sobre comunicação, cultura e identidade, nossa, abriu parece ser tão simples, né? Mas na hora que eu fui aprofundar sobre o tema, é uma coisa tão vasta e tão profunda, que você fica, dá até uma crise existencial. Para você que está ouvindo, está nos ouvindo, para pensar nisso, né? Que a comunicação, os dois países têm a mesma língua, né? Se comunica aparentemente pela língua, pelo objeto, tem uma coisa que é igual, mas a cultura e a identidade, ela tem muitas coisas de diferente, né? Primeiro vem a identidade, né? Você pode dizer como se fosse um iceberg, né? Uma coisa mais profunda, a identidade, a cultura e o jeito que a gente se comunica, né? Então é tão legal e rico perceber isso, o jeito que a gente se expressa, né? O jeito que a gente fala, comunica isso. Sim, é verdade, e não deixo de concordar contigo. Mas é também curioso nós começarmos a pensar um pouquinho a forma como a gente se comunica, mas será que a gente se entende assim realmente? Por exemplo, se tu agora parares e ouvires um português a falar com as suas expressões bem típicas,
Qual é que seria a tua reação? A primeira de risada, né? Com certeza. E a segunda de eu acho, porque dentro do processo de comunicação tem isso, né? Aquilo que eu falo e aquilo que vai chegar para o outro ouvir, traduzir e entender isso, né? Então, Exatamente. a língua, ela tem muito mais do que a língua pura, né? É o jeito que você entrega e chega no outro, né? Se expressa no outro e bate lá, né? Que fala, fez sentido, né? O que causa sentido no outro, né? Exatamente, exatamente. Porque lá está, tu tens o comunicador, mas também tens o receptor. Então, tudo vai muito depender de quem comunica, mas também de quem recebe. Isso aí concordo a 100% contigo. Entre um casamento, você que é casado e nos ouve, deve conhecer muito bem a profundidade disso, né? Daquilo que o homem fala e que a mulher recebe, há um abismo entre as duas coisas ali, do que acontece. Olha, o belo exemplo, afinal não é só uma questão de nacionalidade, também tem a ver com cultura familiar, olha aí. E homem e mulher também são de mundos diferentes, então tu concordas com isso? Nós falamos línguas diferentes também, homem e mulher. Com certeza, com certeza. O jeito que a gente se expressa, com certeza, é diferente, é diferente. É bem diferente. Ok, mas talvez nisso tu vais concordar comigo. Nós temos as mesmas bases, não? Tanto Portugal, Brasil. Temos o mesmo tronco, mas se a Uhum. gente pensar numa árvore, a gente veio do mesmo tronco, mas que foi se ramificando e que foi fazendo ramificações, né? Coisas diferentes. Uhum. Por exemplo, quando tu pensas assim acerca de Portugal e Brasil, o que é que tu encontras de mais diferente na língua? O que é que te soa, ou o que é que te faz estranhar, ou então gostar? Como é que é para ti? Boa. Eu acho que a primeira coisa vamos falar, a primeira coisa de ouvido, a primeira coisa que estranha é a fonética, né? Pelo menos para mim, parece que vocês falam cantado, né? Tem uma coisa mais cantada, mais falada, A mais, sério? mais rítmica. Pelo menos para mim parece isso. E é uma coisa mais seca, né? Uma coisa tem aquela coisa assim, pelo menos é o que chega ao ouvido brasileiro. Mas eu não sei qual é a percepção que vocês têm, e eu tô falando com você, que eu acredito que, como o Brasil, deve ter. Portugal é grande e deve ter vários tipos de sotaque dentro de Portugal. Eu não sei se é como o Brasil, porque no Brasil tem muito, né? Se falar com paulista de um jeito, com nordestino do outro, é diferente. Eu não sei se em Portugal também é desse jeito. É assim, bom, comparando com o Brasil, é óbvio, só Portugal é a população de São Paulo, por exemplo. Mas a verdade é que, por mais menorzinho que seja em relação ao Brasil, a verdade é que nós temos uma grande diversidade também de sotaques. Por exemplo, eu sendo aqui do Sul, eu encontro uma enorme diferença, e olha que estou só a falar do Sul, eu encontro uma enorme diferença da cidade de onde eu estou, se eu for para outra cidade aqui do Sul também. Então eu acredito que aí no Brasil também é a mesma coisa. Por exemplo, agora estou-me a lembrar do Nordeste, sei que até o sotaque nordestino ele vai mudar muito consoante o estado, certo? Ou estou errada? Ou será que afinal não sou assim tão letrada? Não, totalmente, totalmente. Acho que dentro da própria língua, ela tem essa expressividade, né? Eu acho que a língua ela se apodera da pessoa, né? Que daí eu acho que entra na parte da Uhum, cultura. Ela se apodera uhum, daquele povo, daquela cultura, e daí ela uhum. vai se mudando, né? Não sou nenhum pesquisador aqui que está fazendo uma expressão linguística, sintática das línguas, mas eu acho que é isso, né? A língua ela é uma expressão, uma materialidade daquele povo, daquelas Uhum, pessoas, né? E daí ela carrega aspectos de identidade daquele povo, né? exatamente. E por isso que Portugal fala tão bonito assim. Vamos falar bem de Portugal. Olha, mas é curioso, porque para nós, vocês é que têm o sotaque bonito, o sotaque cantado, ali com aquela ginga que embala. Nós normalmente somos muito confundidos com o ser muito direto, a palavra assim muito pesada. Há quem diga até que parece que estamos sempre zangados. Tu achas isso? Eu não, De eu quem não tenho convives comigo? eu não tenho essa noção de que o português é bravo, tudo. Não tenho essa noção. Eu não sei se vocês têm a noção do brasileiro, que o brasileiro é sempre da malemolência, né? Também pode ser que role isso, né? Aquela coisa mais.
Não, não. Por acaso, nós vemos vocês bem detalhados na forma como falam. Enquanto nós, por exemplo, vamos muito direto ao ponto, nós gostamos de vos ouvir falar exatamente porque vocês serem tão detalhados, sabes? E para nós vocês têm esse sotaque cantado, então para nós é meio que um embalo, sabes? A gente vai no vosso ritmo enquanto vos ouve. Isso é fantástico. Nós pelo menos gostamos bastante. Então, eu acho que a gente é diferente, mas a gente também é bem parecido, e é tão gostoso quando você viaja, se você já teve essa experiência ou não, Uhum. é, você vai para algum país. Eu já tive a experiência de ir para os Estados Unidos e o ouvido da gente é diferente. A gente chega no lugar, é aquela outra língua, tudo. E é tão gostoso quando a gente está viajando também que de repente vem uma voz e uma língua que a gente entende. A gente, na hora, o nosso olho procura, você fala, meu Deus, brasileiro, português. E a gente quer comunicar, quer saber de onde vem. E não sei se português é assim, mas o brasileiro, acho que todo mundo é parente dele, né? Então, de onde você é? Se for de São Paulo, sou de São Paulo, então você é meio. A gente quer achar alguém, né? Se for brasileiro da mesma estado e crente, você fala, não, é meu parente. Então você quer achar. Você quer achar. Porque a língua, ela também acho que transmite esse negócio da família, tudo. E uma coisa que eu fiquei pensando quando a gente foi fazer o programa tudo, a gente, dentro do mundo, né, entre animais e tudo que existe, a gente não sei se eu posso afirmar que isso é um atributo comunicável de Deus, assim, né? Algo que Deus tem e que a gente também tem. Mas isso faz parte da voz, né? Porque a comunicação, ela expressa uma vontade, né? E o Deus é o Deus que se comunica por meio da voz, né? Da fala, do espírito, aquele. Então, na Uhum. narrativa bíblica, a gente vê o tempo inteiro o Deus que está falando, se comunicando. Ele começa falando, né? E a Uhum. comunicação de Deus está sempre expressando uma vontade, né? E do mesmo jeito, a nossa comunicação, ela, ela expressa essa vontade, né? Ela expressa quem a gente é. Isso é tão legal ver que isso nos torna parecidos com Deus, né? Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho isso sensacional. Eu também sou da mesma opinião, sabes? E é curioso porque, seja como for, tu tens Deus que se revela, Deus que se comunica, entendes? E nós somos os receptores. Então faz-me lembrar um pouquinho aquilo que também estávamos a falar há pouco, em que o comunicador ele tem algo a dizer, mas talvez o receptor não vai entender bem. Isso dá que pensar, né? Será que nós estamos literalmente bem sintonizados com a voz de Deus, com aquilo que Ele quer comunicar? Isto é uma questão que dá que pensar. E é curioso trazermos essa comparação com base nesta discussão que nós estamos a ter acerca da língua do comunicar. Totalmente. E na narrativa bíblica, né, na Bíblia, no texto, você falou disso, né? De será que chega do mesmo jeito? A gente vê o Deus que a todo momento, como quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente vê o Felipe e o eunuco, né? O eunuco estava tentando ler e Felipe, é legal a expressão que usa lá, que fala que Felipe correu até o eunuco para chegar até ele para que ajudasse ele a entender, né? E Deus faz Uhum, isso com a gente, né? É o Deus que entra na história, que corre até a gente para que a gente possa entender aquilo que ele quer fazer, né? Então, exatamente. E sabes o que é que me leva a pensar até? Que nós, que já sabemos discernir a voz dele e aquilo que ele comunica, nós também já somos responsáveis por ir atrás de eunucos também, ser tipo uns Filipes e ir atrás de eunucos que não entendem bem, ou pelo menos que sentem que a voz de Deus está meio que distorcida. Dá que pensar, não é? É engraçado isso. totalmente, né? A gente às vezes fica com o esforço é nosso, né? Não é daquele. Não é, o esforço não era do eunuco, o esforço é nosso que precisa correr para que o outro entenda a tradução daquilo, da voz, da fala, né? E o que nos une, né? Falando da língua e do que nos une, quando a gente pensa, já que a gente está falando disso, quando a gente está falando de reino de Deus, né? O que nos une é que agora a gente é filho de Deus, né? Isso que é legal, né? Que agora a gente tem uma nova língua, a gente tem uma nova cultura, né? E outra coisa que eu gosto, eu queria salientar, é que no texto fala que a gente foi tirado do império das trevas e trouxe para o reino. Eu gosto dessa comparação. Um é império, é tirania, e o outro é reino, é totalmente, né? É um governo, é uma estabilidade, é uma ordem, as coisas têm um sentido. Exatamente, exatamente. totalmente diferente. Então, se você está ouvindo aqui a gente, né? Você está vendo a gente aqui, é sensacional perceber essas diferenças da língua que tem, que Deus resolveu falar através da língua, né? E é uma Uhum, coisa que eu sempre perguntei. A Ana, para você que está ouvindo, isso é uma coisa que eu sei da Ana, que a Ana gosta muito de ler. uhum. Mas nem sempre foi assim comigo, né?
E quem nunca se perguntou, fala, mas por que Deus quis se revelar através de texto, cara? Não rolava um Netflix, Deus? Uma série? 10 capítulos, por favor? Com spoiler. Pode fazer parte 1 e parte 2. Mas Deus resolveu Deus resolveu falar ao longo do tempo. De processo Deus fez. Deus fez por capítulo. Rolou um Gênesis, rolou 66 ali. Então Deus fez capítulos. Mas por que foi texto? Aí você fala, Deus, mas por que foi hebraico, cara? Hebraico. Alguém já estudou hebraico? Dá trabalho, entendeu? Grego, dá muito trabalho. Mas Deus quis falar, né? Se revelar por meio disso também. Mas sabes que é muito curioso pensar sobre isso, porque, por exemplo, a Bíblia foi um dos primeiros livros, assim, dentro da história das religiões, que realmente passou a texto. Então, isso é muito curioso, porquê? Porque tudo que tu tinhas antes, devido a toda a história da humanidade, são tradições orais. E agora tu tens um Deus que quer deixar as coisas bem afincadas em texto. Porque eu não sei se, por exemplo, comparando agora aqui o nosso exemplo com língua, se eu disser que eu às vezes uso gancho para o cabelo, tu vais ficar assim, o que é isso? Mas se eu disser que eu uso um grampo de cabelo, tu vais entender o que é. Então, muitas das vezes com as tradições orais, acontecia isso. Ou seja, era passado de uns para outros, mas precisava ser escrito. E Deus usou homens exatamente para deixar a sua palavra escrita, a maneira como ele se revelou de forma escrita, ou seja, coisas que não podem ser mudadas de forma alguma. E, por exemplo, passando agora para o primeiro livro que foi escrito, foi de Jó. Nem foi Moisés lá com o Pentateuco e tudo mais, foi Jó. Então é muito curioso pensar sobre isso, por quê? Porque há uma parte em que tu vais parar e vais ler, em que Jó diz, antes eu conhecia-te e ouvir falar, mas agora eu realmente te vejo. Então, e a partir daí o que é que ele faz com toda a revelação que ele recebeu de Deus, da forma como Deus se comunicou a ele escreve. Então é bem curioso isso, tudo aquilo que nos é dado para ler e tudo aquilo que Deus nos deixou escrito, ou seja, essa noção de que aquilo que ele fala, aquilo que ele comunica é imutável. Isso dá-nos uma grande segurança, não é, Daniel? E eu creio que também para os nossos ouvintes é uma segurança, é um consolo saber isso. Você falando, agora eu vou pegar um gancho, você entende o que eu quero dizer com isso? Pegando o seu gancho, pegando um gancho do que você falou, que Jesus... Sensacional tudo isso que falou, mas daí Jesus vem e Jesus dá um match, dá um complemento no Novo Testamento, que Jesus fala assim, então, se vocês forem interpretar a letra pela letra, a palavra pela palavra, é morte. E daí Jesus vem com o plus, assim, fala, vocês têm que fazer isso pelo Espírito. Porque nem tudo que Deus disse foi o que Deus falou. Então você só consegue entender o que Deus disse se você tiver o Espírito dele. Então, à medida que o Espírito vai traduzindo e vai ajudando vocês a interpretar, aquilo fica vivo e faz sentido pra gente. Isso que é sensacional. Deus dá o combo completo. Tipo, ele dá a palavra e dá o jeito que interpreta ela para que ela fale no nosso coração. Isso é sensacional no reino de Deus. Ele não deixa sozinho, né? Ele acompanha. Exatamente. E é isso que eu acho muito curioso, sabes? Por exemplo, pegando agora o exemplo dos 10 mandamentos. Está escrito, foi deixado. Mas se nós seguirmos aquilo só por seguir, entende? Não tem muito valor em si. Então nós precisamos também de entender aquilo que Deus realmente quis comunicar quando ele deixou a lei, no caso, para o povo de Israel. Então é muito curioso pensar nisso, porque dá-nos aquela certeza e convicção de que nós precisamos entender realmente aquilo que Deus comunica, qual é que é o coração, o caráter dele por trás daquilo que ele comunica, sabes? E a mesma coisa também connosco, o que é que, mesmo a intuação de voz que nós às vezes usamos, as nossas expressões e tudo mais, é meio que ler as entrelinhas, saber realmente qual é que é o coração da pessoa enquanto ela diz determinada coisa ou determinada expressão. É curioso ver isso. É sensacional isso, né? Que a interpretação, a língua, ela tem um entorno em volta dela de relacionamento e de conhecimento que traduz aquilo. Foi o que você falou, Jó escreveu, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora ele sabe quem é, né? Ele sabe quem é Deus, tipo assim, foi isso que ele quis dizer, é isso que ele traduziu. Não, isso é sensacional, né? Agora vou usar a mesma expressão à tua, ora nem mais. Ora pois. Tem uma expressão que eu tô para perguntar que vocês usam muito, eu até perguntei, mas não obtive resposta. Malta. Malta, sim. Tipo Malta é galera.
Ah, eu pensei que era tipo um. É isso aí, entendeu? Não é. Não, não, tipo, acorda para a vida. Não, malta em galera. A gente já chega. Ou também a gente usa pessoal. Sei que vocês também usam, né? Pessoal. Usa. Eu uso, não sei se as pessoas usam, mas não sei se o Pronto. pessoal usa. Agora foi bem colocado isso. Mas é malta é galera. É galera. Então, normalmente assim, ó, malta. Ô, Ana, mas pensando nessa. Pensando, aprofundando mais no tema, a gente. Falando de novo da narrativa bíblica, a gente vê um Deus que na Bíblia inteira, na narrativa inteira, né, do começo ao fim, de todos os capítulos dessa série, de todos os atos, criação, queda, redenção, o Deus que a gente que se expressa, né, por palavra, pela voz ali, que começa se expressando, pela vontade, né, haja isso, haja aquilo, haja não sei o quê. O Deus que está formando um povo, né? Um Deus que está cuidando e está formando um povo, que está formando um reino, que está formando uma cultura e que a língua faz parte disso, né? Então, por mais que a gente seja diferente, Brasil e Portugal, e a gente tem até muita proximidade por causa da não sei qual é o termo usar, colonização, qual é o termo usar para isso, mas não vamos entrar nesse nicho. Ai, que saco, A gente tem toda uma história que nos une, mas o reino de Deus, né? Agora a gente tem, quando a gente aceita Cristo e nasce de novo, né? Quando Deus fala ali para Nicodemo, você só vai entender quando você entra para essa família, você entra para esse reino, você tem uma nova família. Agora você ganha nova cultura, você ganha novos aspectos, nova identidade e você comunica isso de outra forma, diferente. Exatamente. E para fechar o que eu, assim, para te mandar a bola, duas coisas para pensar. Preciso falar, porque eu falei antes da Força. Torre de Babel, sensacional, que tem na Bíblia, que ali tem um grande começo que muitas pessoas não acreditam, mas a gente é cristão, a gente acredita. Quando Deus desce ali para causar aquela confusão de línguas, né? E para que o povo possa continuar na terra obedecendo ao mandato dele, né? E de se espalhar, de abençoar as nações, de multiplicar. E quando a gente vai ver lá no Novo Testamento, em Apocalipse, as nações agora se reunindo novamente. Isso eu acho, mano, é sensacional, assim, o Deus que ele não vai descartar a história, né? O Deus que contribui. Então, essa linguagem também, essa fala, a gente vai se... isso não vai se perder, né? O alemão, o português, o brasileiro. Isso lá no final, a gente vê lá no último capítulo da série, dando spoiler, a gente vê o povo se chegando e se juntando. A Bíblia fala assim que eles vão trazer a cultura, né? Assim, vai trazer a cultura para Nova Jerusalém. Isso eu acho sensacional. É verdade, é verdade. E sabes uma coisa muito curiosa também, Daniel, é que nós temos um Deus que criou e cria através daquilo que ele comunica. E quando nós falamos a respeito de cultura, pelo menos os que nós vivemos aqui, o homem ele também foi-lhe dado esse poder, sabes? À medida que ele comunica, ele também vai criando culturas e ele vai aprendendo culturas. Só que a partir do momento, e como tu disseste muito bem, nós fazemos parte do reino de Deus, a partir de agora nós temos uma outra cultura, em que nós é que fomos adotados a ela. Então é muito curioso pensar nisso, porque é ver nitidamente que o próprio Deus sempre quis isso. O próprio Deus sempre quis a diversidade, o próprio Deus sempre quis essa multidão, digamos assim. E olha, é curioso também porque, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas uma socióloga, ela falou, vocês cristãos são a maior ou melhor, como é que ela falou? São o caso mais improvável que existe no ramo da sociologia, porque vocês conseguem juntar todas as nacionalidades, todas as etnias e viver bem uns com os outros. E quando nós falamos assim a respeito de cultura e tudo mais, às vezes parece uma coisa bem, bem, bem impossível, mas a verdade é que quando nós entendemos que a nossa união é Cristo, todas as barreiras elas deixam de existir. Até mesmo a linguística. Não, totalmente, totalmente. De novo, falando da Babel, que foi, gente, essa semana eu li e fiquei bem impressionado. Porque fala assim, que quando eles foram construir Babel, só que, ó, curiosidade histórica em 30 segundos para você. Quando eles foram construir Babel na região da Mesopotâmia, eles usaram barro para fazer. E daí eles fizeram, o homem ali é a ciência, né? Foi o homem pegou, construiu e falou, ó, vamos criar um nome pra gente, vamos fazer. E eles criaram através de tijolo. Então eles fizeram tudo igual. Então eles
eles padronizaram para eles conseguirem fazer aquilo. Terra faz igual, do mesmo tamanho, queime faz igual, faz igual, faz igual. Vamos construir uma cidade de igual para iguais. E daí é legal ver que lá em Pedro, Deus vai falar assim que ele está construindo uma cidade viva de pedras, que são coisas diferentes, mas que ela constrói o mesmo edifício. É tão legal ver a dissonância. O homem, quando ele quer construir, ele quer igualar para transformar tudo igual. Tudo tijolo igualzinho. Mas Deus está construindo um edifício de pedras, que são pessoas diferentes, coisas diferentes. E no final, a cidade vai descer e essas pedras diferentes vão compor isso. Então, quando a gente se converte, né? Quando a gente tem esse novo nascimento, a gente também ainda tem a cultura. Deus, ele redime isso. Isso que é sensacional, né? Então vai ter ainda vai ter as diferenças, porque as diferenças expressam essa multiforma e profundidade de Deus. Isso que é demais da conta. Nós não podemos esquecer que cada cultura ela expressa sempre uma característica de Deus. Por exemplo, quando eu olho para o Brasil, eu vejo que o Brasil ele carrega a alegria contagiante e fortalecedora que Deus transborda. Já quando eu olho para Portugal, para o meu país, eu vejo que nós, quando expressamos esse compromisso nas nossas palavras e ações, conseguimos ver que Deus realmente aquilo que ele fala, ele cumpre. Então eu creio que cada cultura, ela expressa sempre uma característica do caráter de Deus. Com certeza. O Brasil, ele tem o poder de expressar um pouco daquilo que vai ser o céu, né? Porque no céu vai ter todo povo, tribo, língua e nação, vivendo tudo junto, tudo junto, bagunçado, mas dizer, tudo junto. E ali é a chance de você vir e ver como um monte de gente diferente pode conviver junto. É sensacional isso que você falou mesmo. Nem mais, nem menos. A nossa, como é que fala? A nossa parte técnica que está aqui, gritando no nosso ouvido, dizendo assim, pessoal, chegou ao fim, tudo que é bom chega ao fim, Ana, é isso? Já, estava tão bom. Olha, mas só uma perguntinha. Tu conseguiste perceber aquilo que eu disse durante este tempo todo? Entender, claro, eu consegui entender tudo. Eu ainda acredito que eu sou uma pessoa que fala rápido, mas eu acredito que você entendeu também tudo. Entendi, sim. Olha, uma expressão bem daqui. Já são muitos anos a virar frangos. Eu já lido com muitos amigos brasileiros há muito tempo. Já apanhei o vosso jeitinho. Bom, eu ainda estou aprendendo todo o jeito português. Tchau, adeus, até logo. Aqui Falou. também. Hashtag Falou? partiu. Hashtag partiu. Ok, aqui é adeusinho, beijinhos grandes. Tchau, tchau.